Olá, olá, olá! Pode colar na área, o seu podcast esportivo semanal está no ar. Você que viu há poucos instantes esse vídeo institucional aqui do Centro Universitário de Rio Preto, a Unirp tem conceito máximo junto ao MEC, conceito 5. Estamos aqui nos estúdios da Unidade 3, onde se concentram os cursos de jornalismo e publicidade e propaganda. Venha nos conhecer, venha saber mais a respeito de nossa estrutura. Já deixo aqui um abraço especial para o Thiago Serafim, nosso cinegrafista, que leva essas imagens do Pode Colar até você, além do Cristiano Abraão, nosso editor de imagens, a Vanusa Carvalho, nossa social media, também o William Castro, que produziu esse álbum, que tem feito muito sucesso com os nossos participantes, além do Ronaldo Atilano, que faz parte da Rádio Unirp. Nos siga também no Instagram, o Instagram do Pode Colar, onde você acompanha os nossos cortes, as divulgações, as publicações do nosso podcast esportivo, bem como o nosso canal no YouTube, Pode Colar Podcast. Você vai lá, se inscreve, aponta a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua telinha e você tem aí as melhores informações, os conteúdos com todos os nossos episódios e grandes entrevistas e personagens que passaram por aqui, além das plataformas de áudios digitais, o Deezer, o Spotify e o Amazon Music. Hoje, novamente, falando muito a respeito do futebol amador de São José do Rio Preto, campeonato começando, as famosas Série A, B e C da Copa Rio Preto 2023, mas um assunto em especial me chamou a atenção, que é a proposta da equipe do União de Gonzaga, uma das equipes mais tradicionais de Rio Preto, que está lançando um projeto sócio-torcedor. E quem vai contar essa história, além de muitas outras aqui pra gente no Pode Colar, é o vice-presidente da equipe do União de Gonzaga, o Lucas Miranda. Lucas, um abraço, seja bem-vindo aqui ao Pode Colar. Djalma, tudo bem? Um abraço, boa tarde. Prazer estar falando com vocês aqui. Como eu falei inicialmente, falar dessa proposta, cara, que vocês estão iniciando, né? Eu vi pelo menos aí na última semana, desse sócio-torcedor. A gente vai falar muito aí da história do bairro Gonzaga, do time do União Gonzaga, mas iniciar com essa ideia. Eu achei muito bacana, muito inovadora, principalmente por ser aí de uma equipe do futebol amador de Rio Preto. Então, essa ideia já é um sonho meu antigo que eu tenho, né? Por dois motivos. Uma, assim, a gente tem um número relativamente grande de pessoas, de torcedores que gostam do União, né? E vários deles vinham sempre nos procurando no seguinte sentido: cara, eu quero ajudar um pouco mais, a gente quer estar mais por dentro, quer poder ajudar de alguma outra forma o time, né? Que não só em rifas, não só em rateios que a gente faz antes dos jogos, né? E aí a gente aproveitou essa boa fase que o União tá, né? Que a gente acabou de ser campeão da Norte-Sul, falou, cara, vamos startar esse projeto. E num passado eles tinham feito de uma forma um pouquinho mais tímida, né? A gente já tinha criado só com a carteirinha, mas sem nada muito definido mensalmente, né? De como que vai rentabilizar para o time isso. E a gente definiu um plano aí para estar trabalhando e até então está sendo bacana. A gente já está em torno de 50 adesões, né? A gente tem um número mágico aí que a gente espera chegar em 100 sócios torcedores mensalmente aí contribuindo. E estamos na luta, porque a gente sabe o quanto que é difícil, né? Hoje a gente tem um time que ele tem um custo alto por jogo, né? Tem-se um investimento. E para a gente suprir isso daí, a gente tem que buscar diversas formas para estar rentabilizando isso daí. Então, uma delas é o sócio-torcedor. Foi daí que surgiu a ideia. Ô, Lucas, você tem ideia da dimensão desse projeto? Porque América, Rio Preto, que são os dois times profissionais da cidade, não tem nada parecido. Tentaram aqui e ali, mas nada teve efeito positivo. E você, de repente, pegou essa ideia em outros lugares, ouviu algum outro modelo, além das ideias que vocês já tinham, e dessa dimensão toda, né? Do tamanho que você está vendo que esse projeto pode ganhar. A ideia foi, sinceramente, baseada no futebol profissional, né? Assim, eu já fui sócio avante por ser palmeirense do Palmeiras por algum tempo. A gente vê toda essa movimentação, né? Foi daí onde surgiu, né? Essa ideia de, cara, vamos fazer. Durante a Norte-Sul, né? Que para mim foi um parâmetro bacana. A gente semanalmente sempre foi soltando rateios, sempre foi soltando rifas e foi tendo muita adesão. E o pessoal foi gostando da ideia. E a gente falou, cara, vamos não só pedir dinheiro do pessoal, mas também que tenha uma contrapartida para o sócio, né? Que foi onde a gente surgiu no primeiro mês. Vai ser uma camiseta exclusiva para sócio, a gente não vai fazer venda dela. Ah, legal. Então vai ser só um modelo exclusivo de sócio e a carteirinha, né? E a partir do segundo mês, ele vai ter essa contribuição de R$30 mensais,
né? E a gente vai ter sorteio de brinde, sorteio em dinheiro, né? Além de a gente estar também bolando um esquema com os parceiros, com os patrocinadores do União, para que esse sócio tenha algum tipo de benefício dentro do parceiro. Então, cara, por exemplo, o nosso bar. Você vai lá que você vai ter X% de desconto numa consumação sua bacana. durante o mês. Dentro do La Cancha. A gente tem um pessoal que também trabalha com rastreador. A gente também está pensando em alguma coisa com eles. Tem um pessoal que tem lojas, enfim. A gente está pensando no mecanismo para que o cara também não só dê o dinheiro, né? Então, ele também tem alguma contrapartida e ele se sinta naquele, cara, eu estou ajudando a União, né? Eu consigo ajudar a União de alguma forma, né? Então, foi daí onde surgiu essa ideia e tá tendo demanda, tá legal no primeiro momento. É legal que você explique todos esses benefícios, porque a gente vê no futebol profissional o benefício em compra de ingresso, a pessoa acumula lá um determinado número de pontos para ir nos jogos principais, onde é mais difícil de se comprar, enfim. E no futebol amador não se paga ingresso, né? É mais que o clube quer justamente que o torcedor vá para apoiar. Ainda eu brinco muito que o pessoal de Gonzaga pode ir até a pé, né? Ali, se o jogo for lá no distrito, fica mais fácil. No nosso. Essa ideia também que você está dizendo aí dos descontos, de produtos personalizados, enfim, como é que também essas ideias, elas já estão no papel? Vocês ainda estão pensando em formular mais algumas para acrescentar? Sim, como é que está isso? A gente já está pensando em formular mais algumas coisas, mas de antemão a gente já tem em torno aí para esse campeonato de 10 patrocinadores, né? E a gente já está conversando com todos eles e já vendo alguma forma de ter algum benefício dentro desse patrocinador. Né? Então, assim, dos bares a gente já definiu algumas métricas conosco e também nos demais. Além disso, o que a gente vai fazer? Por exemplo, mensalmente a gente sempre lança uma camiseta nova, um short novo, uma caneca, enfim, algum item do União. Esse sócio torcedor vai ter algum tipo de desconto em cima disso, né? E fora também a questão de remuneração para esse cara. Então, a gente pensa em fazer alguns prêmios, sei lá, esse mês vai ter um sorteio de R$500, esse mês vai ter um vale-compras de X. Realmente para o cara ver que esse dinheiro volta para ele também e que ele vai estar ajudando o time de alguma forma. A questão de sócio, a pessoa fica quanto tempo ela quer, tem um tempo mínimo, olha, você tem que ficar pelo menos 6 meses ou 1 ano, ou de repente eu fiquei 1 mês, a gente colocou mais, como que é isso? A gente colocou como data de validade de 1 ano de carteirinha. Né? Legal. A gente colocou esse prazo, né? A gente sabe que no primeiro momento tem esse frisson, que é essa curiosidade, né? Essa empolgação. Só que a gente a gente está bolando um esquema que é o seguinte: hoje nossa diretoria tem 8 pessoas, né? Então, cada uma pessoa da diretoria ela vai ser responsável por até 10 pessoas para fazer toda essa parte de acompanhamento. Uma espécie, por exemplo, eu vou acolher esse pessoal aqui, a gente vai montar um grupo do nosso WhatsApp. Exato. Aqui, a gente tem contato vai rolar direto. O grupo. Bacana. E aí, cara, eu sou responsável pelo Djalma em fazer a cobrança mensal, em comunicar ele do que vai estar acontecendo, né? Então, assim, para também a gente não deixar essa pessoa fugir de nós depois, né? Então, a gente vai ter todo mundo por perto e a tendência é que, se tudo correr muito bem, para isso também o time tem que chegar. não tem como, é um time que tem que chegar. Então, para a gente conseguir aí manter essa constância de sócio. O número que eu baseio aí é entrar R$2.000 por mês com sócio torcedor, entendeu? Que eu acho que, cara, faria muita diferença em relação ao orçamento do time para o ano. Então, essa é a nossa ideia. Esse é o número que eu trabalho. É entrar 3 mil de receita, só que líquido ter os 2 mil, que esses R$1.000 é comprar os brindes, né? Fazer o retorno financeiro para quem foi sorteado dentro do mês. Então, assim, pagar as despesas e R$2.000 entrar como receita para a União, realmente. É legal que a gente vai pegar vários ganchos aqui nesse nosso bate-papo, o Lucas, mas um deles é o seguinte: o cenário do futebol amador é apaixonante para quem vive, para quem está, só que a gente vê muito algumas coisas sazonais. Equipes que chegam com muito dinheiro, ou que tem uma pessoa que investe bastante, gasta valores exorbitantes, e isso dura um tempo até essa pessoa ou se cansar, ou de repente ela vê que não é o retorno que ela esperava, ou então o ciclo que ela imaginou era aquele, foi campeão e acabou. E o time acaba, entre aspas, ficando órfão. E vocês já estão criando esse outro método, justamente, de um time que tem muita história, tem raízes fincadas lá em uma comunidade, em um bairro, e está criando alternativas, porque a gente sabe que o futebol amador, independentemente de quem investe muito ou quem investe pouco, ele se tornou caro.
Queria saber mais de vocês, dessa ideia, dessa proposta, daquilo que você também tem de exemplos, como aquele que eu citei agora. Assim, que eu vivi os dois lados da moeda, né? Em relação a um time com muito investimento, que foi a primeira passagem do Wellington por ali, que foi, se eu não me engano, de 2013 a 2015. A partir de 2015 foi eu quem assumi diretamente o time, e eu vivi isso daí de 2015 a 2023 sem recurso nenhum. Entendeu? Então, assim, há um buraco muito grande entre essas duas realidades, né? Então, a partir do momento que a gente formou essa diretoria, o que a gente combinou entre nós? Cara, esse é um projeto que a gente quer ter o Wellington pelo maior tempo possível dentro do União. Mas se acontecer de um dia ele virar e falar que já não é mais o que ele quer, ou ele quer parar com o futebol ou qualquer outra coisa, que a gente esteja saudável financeiramente para conseguir tocar um projeto. Vai ser campeão sempre? Não. Mas é um time que chega, um time de estrutura, né? Até porque eu acho até que é desumana só essa Série A hoje na cidade. Desumano pelo seguinte, Djalma. Hoje você tem 7 jogos para ser campeão, mas para você ser rebaixado são apenas 3. E dependendo do grupo que você cair, cara, é uma loucura, entendeu? E aí você pega um time que eu vi aí, assim, depois a gente pode comentar o grupo de vocês. Tem uns grupos lá, tem o pessoal da Zona Sul, caiu todo mundo já junto, né? É Vera Cruz, é São Francisco, é Cristo Rei. O João Paulo caiu, todos os times do João Paulo na mesma chave, junto com o Maquininha. Olha essa chave, cara. Então, assim, dependendo da chave que você cair, cara, e se você não tiver muito bem estruturado, a chance de você cair é muito, muito grande, entendeu? Por isso que eu falo que, de certa forma, porque eu vivi isso, assim, dentro do União. Há 2 anos atrás, se eu não me engano, a gente caiu numa chave complicadíssima, perdemos 2 primeiros jogos, fomos pro terceiro que a gente tinha que fazer de qualquer forma o resultado para não cair, e foi aquela agonia, foi 15 dias sem dormir, que eu falei, cara, não pode cair na minha mão. Dependendo tem um intervalo, né, dos jogos. E aconteceu que no domingo ia ter rodada, aí acordei com um pé d'água, e aí vi a mensagem, rodada cancelada, eu falei, caramba, cara, não é possível, quero matar logo isso daí, se tiver que cair, cai logo. Então, assim, é pesado. Então, a gente não quer mais sofrer disso, entendeu? Pode ser que você faça um campeonato ruim, mas a gente quer estar estruturado, entendeu? Pelo nome, pela história, né? Por essa visibilidade que o Bar nos deu, né? Porque o Bar hoje, assim, até União, ele já era muito tradicional na cidade. Só que além de ser tradicional, hoje ele é muito conhecido dentro da cidade. Né? E pessoas de todas as regiões frequentam. De todas as regiões frequentam. Desperta curiosidade. Às vezes um cara que às vezes ainda não nos conhecia. O cara chega ali, ele vê foto da década de 60, da década de 70, da década de 80, ele vê aquele monte de troféu. Então, hoje se tornou, creio eu, até mais conhecido do que já era a União. Então, a gente tem essa responsabilidade também. A gente falou, cara, tem que se ter um time à altura hoje. Né? Para se ter um time à altura, a gente tem que se estruturar. De que forma? Cara, vamos buscar formas. Entendeu? O sócio-torcedor foi uma delas. Por isso que a gente falou, cara, vamos dar o start, vamos para cima. Ô, Lucas, hoje eu comecei um pouco diferente aqui, porque geralmente a pessoa inicia falando da história dela. Hoje eu quis começar com o projeto, que eu achei uma coisa muito bacana. Mas os teus primeiros passos, literalmente, foi o Lucas descalço, já indo lá pro campo, chutar bola? Cara, o que você se lembra, né, do União Gonzaga jogando e você já acompanhando de perto? Quem te levava? Como é que é? Minha primeira lembrança dentro do União foi que existe um racha, né, dos jogos de sábado à tarde no União, que ele existe desde a década de 80. É muito tradicional. E esse racha do União, ele sempre foi a base do União que disputava campeonato. Então, foi se formando ali se tinha uma base, e a partir dali é que trazia algumas peças pontuais e a União ia disputar campeonato. Então, minha primeira lembrança foi ali. Mas a minha primeira real lembrança da União foi em 2001. Né? Eu tinha 10 anos em 2001, quando foi o primeiro título que eu vi do União, que foi o Varziano de 2001. Entendi. Que eu acompanhava indo junto com o Flávio para os jogos, né? Que o Flávio, na época, também fazia parte ali da diretoria, comissão técnica. Que diferença de idade vocês têm? O Flávio, ele tem 48, 47, se não me engano. Em torno de 16 anos, se não me engano. Entendi. Então, assim, o Flávio meio que sempre foi um paizão para mim em relação ao futebol. Foi ele quem me ensinou a gostar do União, me ensinou a gostar do Palmeiras. Então, assim, foi através dele em que despertou essa paixão pela União. E aí tem muito claro comigo em 2001, foi muito marcante para mim aquele título, tudo que aconteceu. Na época foi na Vila Toninho ainda o jogo, porque o distrito estava em reforma, uma parada assim, eu não me recordo muito bem.
A gente foi campeão lá em 2001 em cima do Juventude do Eldorado. Então foi a partir dali que despertou isso daí, cara. E desde então eu acompanho a União desde sempre. E tinham 2 times no bairro, né? Cara, no bairro a gente já teve o União, tem, né? União, teve o Gonzaga, né? Isso. E teve uma época que até fomos nós que criamos, que era uma molecada que, tipo assim, não tinha espaço dele no União nem no Gonzaga, e aquela, cara, vamos criar um time, que a gente criou o Quicks. Que era Verdade, o Quicks. Verdade. Cara, a trajetória foi muito curta, mas a gente deu uma incomodada. Até vocês tiraram o nome daquele achocolatado, não é? Não, na assim, verdade, né? o Quicks, ele veio de uma loja de roupa que tem aqui na cidade, que é do isso, Quicks. Que é o Quick, ele tem uma equipe de moto, que empina essas paradas, ele faz até o mudou a wheeling. loja de lugar agora, Isso, né? E aí, na época, a gente começou com esse... Eu achava que era quase do achocolatado. E aí, Você lembra também do Lembro, achocolatado? pô. Aí, na época, a gente começou, aí um menino que jogava conosco, ele tinha um contato direto com o Quick, e, cara, ele gostou da ideia, vamos incentivar o esporte e tal. E aí, a gente começou com o nome, mas eu fiquei na frente ali, acho que 2 ou 3 anos. Eu falei, não, cara, meu negócio é com União mesmo, vamos voltar para cá. Também era muito difícil manter lá da forma que a gente estava. Aí foi onde a gente... Mas sempre, nunca deixando de acompanhar a União. O jogo do Quicks era às 8, União às 10, acabava, corria lá, mas sempre... O Quicks não existe mais. Creio eu que não. Tava na mão do pessoal, mas se eu não me engano eles assumiram o Enes. Até me fugiu o nome, se eu não me engano é o sobrinho do Zé Branco que tinha assumido. O Matheus. O Matheus, isso. Mas eu já não vi mais falar, creio que tenha acabado. E o outro time de Gonzaga também? O Gonzaga também acabou. O Gonzaga foi campeão Varziano em 2007, campeão da Zona Sul em 2011, se eu não me engano, 2011 ou 12. Aí logo depois, por opção do pessoal, eles acabaram parando. Qual é mais antigo dos dois? União era mais antigo. União é mais antigo. União é de 1950, né? Tô vendo a tua camiseta aí. O Gonzaga, ele foi fundado, se eu não me engano, na década de 2000 ali. Tinha rivalidade? Como é que era? Muito Você assim, que vivia teve lá. o Varziano de 2010. Não sei se você se lembra, quando foi para definir Copa Kaiser Série A e Série B, Kaiser, aí teve aquele lance que era tipo não sei se é um quadrangular ou qual que era o termo, que ia definir os times que iam... Uma seletiva fizeram, né? Pra ver quem era A, B, né? Os times que iam ficar na A e os times que iam cair pra B. Isso eu lembro, essa época eu cobri. E, cara, a gente caiu no mesmo grupo em 2 chaves, assim, na época acirrou a rivalidade demais ali. E no próprio bairro, como que era? As pessoas lá? Quem tava em um, quem tava em outro? Tinha esse lance, assim. O Gonzaga tinha um pouco menos de torcedor, o União sempre teve mais, né, por ser mais antigo e tal, mas ninguém se bicava muito não na época, assim, né. Teve até um jogo que a gente teve uns problemas, assim, um pouquinho mais sérios, mas... Aí logo depois também o Gonzaga parou, né? E aí o União continuou seguindo aí na trajetória. Bom, como eu sei que você teve uma aula de história com o Titano, mandar um abraço para ele, o Flávio também. O Flávio tá na Argentina, Titano, né? Vai ver o Palmeiras tentar, né? Quando esse episódio for ao ar, a gente já vai ter saber o que aconteceu com o Palmeiras. Mas, assim, nessa aula de história que você teve, fala um pouquinho da origem das cores do União Gonzaga, do porquê do vermelho, se tem alguma coisa a ver com o América, se não tem. Sim. Na verdade, o vermelho ele entrou na vida do União na década de 80, que foi quando o pessoal da Ferrame assumiu, que o União teve uma parceria muito bacana com a Ferrame, que era uma indústria metalúrgica que tinha no distrito, né? Sei. E o cara era um torcedor apaixonado do América, e foi onde ele deu os uniformes vermelho e branco pro União. Então eu fiz essa pergunta sem saber do América, só fui pela cor aí. Tem toda a ligação, sim, né? O vermelho em si. Antes disso, pelo que eu sei, não tinha uma cor muito bem definida. Então, o União já teve até uniforme branco e preto, o União já teve, assim, algumas outras cores. Mas, a partir da década de 80, foi onde se firmou essa identificação com o vermelho. E desde então, a gente só trabalha dentro do vermelho e branco. No máximo, usa uns uniformes comemorativos Bordeaux, alguma parada assim. Mas, no geral, é vermelho e branco. E uma coisa que eu tenho visto muito no futebol de várzea, futebol amador, Lucas, é que até alguns anos atrás, não era todo time que tinha bem o seu brasão, sua logo definida. Alguns colocava lá como o nome do time, mas não aparecia tanto. Hoje em dia a gente já vê isso com mais proporção. Acredito que os designers estão tendo mais facilidade em produzir isso. Mas um detalhe que eu ainda sinto falta são os famosos mascotes. O União tem o dele, ou está estudando em ter algum, como que é? Isso é muito legal, que semana passada a gente estava trocando uma ideia sobre isso. Cara, vamos criar um mascote para o União.
E nossa ideia foi assim, cara, é um cachorro, um vira-lata, que é o que mais tem no bairro, perdido. Tem até uma foto do União, que numa outra oportunidade eu te mostro, que Sei. os caras cataram um vira-latinha que tem lá no bairro, que era o Buscapé, vestiram ele de União, Que falei, legal. cara, a gente vai se basear por ele. Ainda devido a toda essa corrida, a gente ainda não conseguiu soltar, mas a gente tá no horizonte, sim, de fazer algo nesse sentido. Ah, bacana, porque eu acho que como o futebol amador vaziano, a gente já falou um pouco de paixão, ele tem esses torcedores que acompanham há muitos anos, de repente a juventude vai lá para ver ou o pai jogar, as mulheres vão para ver namorado, enfim, a família em si, né, participa. Eu gosto bastante de novidades, por isso que eu até te fiz a pergunta do mascote, do sócio torcedor, tô achando uma ideia fantástica, tomara que além de dar certo para vocês, outros possam também aí criar coisas parecidas. E nessa ideia, como é para vocês também representar um bairro dos mais tradicionais da cidade, né? Até comentei com você em off, olha, o Gonzaga, eu não sei ao certo, mas é um dos mais antigos de Rio Preto, né? Que se originou perto da linha do trem e tudo mais. Como é esse simbolismo para vocês? Cara, também? eu acho que a gente até fala que a história do União e do Gonzaga até se misturam, né? É um dos bairros mais tradicionais da cidade, é um dos bairros mais afastados da cidade, né? No União sempre teve esse lance assim, cara, é nós contra eles, assim, sabe? Esse lance, cara, a gente é afastado, ninguém nos vê. Então, a União, ele sempre foi esse lance para nós, né? Para mim, que eu vi. Esse lance do, cara, União é o representante máximo do bairro. É porque até muito tempo a cidade terminava lá, não tinha parte do palestra lá em cima, era só o clube de campo e tal. Então, para ir no Gonzaga, realmente era só quem tinha que ir lá, cara. Não tinha esse lance do Gonzaga, não estava dentro do mapa da cidade, vamos falar assim. Ele sempre foi muito periférico, muito afastado do, né? Vinha mais no Gonzaga quem precisava trabalhar no distrito, basicamente. Ou quem ia jogar ali no nosso campo. Então, sempre teve esse lance. Cara, ó, ninguém nos vê, não. De que forma que o Gonzaga vai ser visto? Através do União, entendeu? E aí foi onde eu acho que também se cresceu essa ideia, essa identificação com a União de, cara, é quem nos representa aqui, ó. É a União Gonzaga, cara. É o lugar, é o time, é o clube, a instituição que representa o nosso bairro. Então eu acho que daí que tem muito esse lance do... Cara, tem uns caras ali mais velhos... É isso que eu vou te perguntar, mesmo porque a gente tá falando do projeto sócio-torcedor, que é inovador, e do mascote, tem alguns torcedores, digamos assim, que são símbolos lá por história? O Titano é o símbolo maior, assim, a gente fala. Que idade assim. ele tem? A gente pode entregar aqui ou não? O Titano tem 60, completou 60. Então ele cara, e o aniversário dele esse ano foi o tema do União. Ah, que legal. Pô, mó barato, eu vi o vídeo aqui, eles mandaram pra nós. Pra mim, aquilo lá foi foda. Porque a vida dele é União. Dificilmente você vai ver ele pra rua hoje, que ele não esteja com roupa do União, que ele não esteja falando do União, ou que ele não esteja vivendo União. Então, a vida dele é aquilo ali, é a União, né? É o Gonzaga. É o Titano. Teve até um episódio aí, que, assim, o Titano, ele foi frei franciscano, uma parada assim, em Jaci. Tá. Olha, eu não sabia dessa também. E em um determinado momento, ele disse que ele virou pro frei lá e falou, cara, eu não aguento mais estar aqui, meu negócio é lá no Gonzaga, é 2 ruas que desce, 3 que sobe, mas é ali que eu preciso estar. Obrigado e tchau. E pegou as coisas dele e voltou pro bairro. E voltou pro União, assim. Então, é um cara que é apaixonado. Além dele, tem vários outros que a gente brinca, que é os veinhos, né? Que é os senhores que estão lá sempre. Assim, digamos, eu vou transportar como se fosse pessoal de casa, ou quem de outro lugar não conhece o Gonzaga. Como você falou, é um lugar mais afastado, mas é como se fosse ou uma cidadezinha pequena, ou um distrito, como uma espécie de sei lá, um Schmidt, um Talhado. Exato. Ou que na sua cidade também tenha. Porque lá, como você falou, os senhores, eles vão ter a praça para eles frequentar, Sim. né? Agora você falou, além do bar da Várzea, que a gente vai falar já, tem outros bares lá localizados onde já se encontram, e o campo para assistir o jogo de fim de semana. Assistir o jogo, entendeu? E a igreja, né, que fica bem centralizada. Em dia de jogo do União, o bairro, assim, literalmente para ver a União, entendeu? Que é o prazer dos caras, entendeu? Cara, a gente tá criando tudo esse lance do sócio-torcedor, a gente tá fazendo isso daí. Só que eu também não quero perder a raiz. É isso. Que é o seguinte, cara, a gente tem uns senhores lá, o barato dos caras é fazer a rifa. Ah, legal. Aí na semana passada que a gente fez uma reunião, até saiu esse assunto. E aí? Eu falei, cara, não deixa os caras fazerem. Entendeu? Lá rende 120, 130, 150. Mas é o jeito dele, né? Aquilo, é bonito de ver os caras correndo com aquela rifinha, a moda antiga, rodando em todo lugar, oferecendo R$2, R$1. A gente não quer perder isso.
Sim. Por mais que a gente tá tentando se modernizar e se estruturar, a gente não pode perder isso. Porque lá tem esse lance, tem essa mística dentro Porque do é uma bairro. coisa, né, Lucas, transportar para o profissional, que muita gente está cobrando ultimamente, com os ingressos tendo valores altos, os estádios também modernizaram-se muito, que o futebol está ficando mais para elite, digamos assim, né? Sem dúvida. Pelos valores e tudo mais. E você falando dessa essência, é uma coisa que eu acho muito bacana, porque para mim qualquer um deve participar, seja da Exato. forma que for, né, através de seja de uma ação ou lá para assistir o jogo. Cara, uma vez eu ouvi de um amigo, ele fala que o futebol de várzea é mais palpável. No seguinte sentido, cara, no futebol de várzea você pode, sei lá, comprar uma lata de cerveja, chegar no jogador que o cara fez o gol, tó, cara, essa é a minha contribuição, tó. É diferente do profissional, que se distanciou muito, entendeu? Hoje é uma relação um pouco mais fria entre torcida e time, né? Por todo esse lance de arenas, de estádios modernos, né? Ingresso Até e tudo pra mais. gente, pra dar entrevista, eu falo muito aqui com os alunos na faculdade, que antes eu chegava, eu mesmo escolhia quem eu queria falar, agora não, é o assessor que indica. Não, hoje o Lucas não fala, quem fala é o Thiago. Exato. Ah, mas meu assunto era mais voltado com ele. Não, ele não pode falar, hoje é o dia do Thiago. É isso, então entendeu? você fica meio que enlatado, né? Exato, se tornou algo mecânico, monótono, frio, né? Então, é por isso que eu vejo, além de todo esse lance, a nossa distância em relação à capital, né? Porque, basicamente, aí o pessoal da nossa cidade é Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos. Então, tem esse lance da distanciamento. Hoje, por um cara ir ver um jogo em São Paulo, cara, se tornou extremamente caro. Entendeu? O deslocamento é caro, você chega lá, o ingresso é caro, se você conseguir um ingresso. Dependendo do jogo, né? Porque você não consegue, cara. Porque hoje os clubes, eu falo pelo Palmeiras, da dificuldade que a gente se tem dentro do Palmeiras de ter um ingresso, o cara te força a ser um sócio torcedor, que você tem que pagar um valor alto, e aí ele te força a você escolher um plano maior, para você ter prioridade na compra do ingresso, não, mesmo você sendo sócio, mesmo você pagando, você cai numa vala comum, e você cai numa fila de espera dentro de um site em que... Nossa. Então, assim, cara, onde que é o refúgio dos caras? Talvez, se a gente tivesse 2 clubes estruturados dentro da cidade, seria no Rio Preto e no América. Como não se tem, é por isso que nossa várzea é tão forte dentro da cidade, cara. É por isso que hoje tem 112 times de várzea na cidade, né, nesse campeonato, e mais outro, enfim. Acho que esse ano está sendo um recorde, né? 112, deu 32 na A, 31 na B, por uma desistência, e 49 na C. Se a gente levar assim, a grosso modo, você que está por dentro aí dos times, dá uma ideia de quantos jogadores, cara, mais ou menos. Você põe 25 caras assinados por pelo clube. menos 25, pode se inscrever. 25, né? Entendeu? Olha o que se movimenta. Entendeu? Então, hoje, o futebol amador se tornou algo, assim, que se tem que olhar de uma forma diferente. Não pode mais ser, é um campeonato de VAR. Não, cara, se olha de uma forma diferente para nós. Porque hoje a força do futebol amador na cidade é muito grande. Creio eu que seja até um dos maiores do estado. Pelo menos falando de interior para, né? Não contando capital, porque lá também... Eu até vejo que na capital está se tornando algo que está beirando profissional. Eu estou fazendo uma conta rápida que você está falando, dá em torno de 2.800, se todo mundo escrever os 25. Sim, só de jogadores. Fora torcida, fora comissão. Então, vamos falar aí numa primeira fase... Cara, você gira e 4, 5 mil pessoas nos campos, entendeu? Semanalmente, cara, é um número grande. Não é um número que dá para você desprezar, não. Exatamente. Entendeu? Então, assim, é por isso que hoje eu também vejo que as premiações estão aumentando, né? Esse ano já foi... Os próprios organizadores, né? Já Norte-Sul foi 10 mil, se não me engano, para o campeão, 5 mil para o vice. Tem que se olhar diferente, não tem como, cara. Porque, assim, hoje, para o cara investir na várzea, não tem retorno algum. Vamos pensar assim, qual que é o retorno que se tem? Não tem. Ah, beleza, é uma premiação. Só que eu vou pôr um time igual ao nosso, cara. Sabe, hoje o custo do União aí, sei lá, é 5 mil reais por jogo. Você joga 7 jogos no campeonato, chegando numa possível final, são 35 mil reais. 35 mil. Isso para quê? 2 meses, né? 2 meses, Você vai... Qual que é o retorno disso? Uma premiação é de 10 mil. Então, assim... Só que também, eu também penso no time que não tem investimento algum. Entendeu? Só que, cara, é difícil, dificilmente um time que sem investimento... Já aconteceu muitos casos dentro da cidade? Já. E muitos times sem investimento que chegaram, já aconteceu. Só que é um caminho muito mais difícil, é muito mais árduo. E assim, cara, a gente quando trabalhava com time sem investimento, né, na amizade, que é o que a gente fala, cara, no domingo cedo,
a sogra passou mal, o cachorro escapou, a namorada brecou, o carro deu problema. Acontece de tudo. Acontece de tudo, cara. Você assina 25 num campeonato, você termina um campeonato com 13. Porque tem uma outra parada também, que é o seguinte: o cara na amizade, ele quer ir pra jogar. É verdade. Entendeu? Aí o cara... Quantos jogos eu de repórter fiz lá embaixo que o time não tinha reserva? Exato, entendeu? É esse sentido. Só que aí, a partir do momento em que você paga esse cara, o cara assume um compromisso. Então, cara, você vê um time que paga, que geralmente o cara tá lá o banco é cheio lá com os também, 25 caras. E mesmo quem não entra, tá lá. Entendeu? Porque também faz diferença pro cara. Porque geralmente a maior parte dos caras que jogam são caras que precisam daquilo ali. Então você pega aí, sei lá, 4 jogos no mês para um cara 100, 150 pau. O cara pagou água, pagou a luz, talvez pagou a energia da casa dele, ou fez a compra da casa dele. Entendeu? Então, eu mudei muito minha cabeça também em relação a pagar jogador na várzea. Entendi. Concordo 100%? Não. Mas eu respeito quem paga, que é o nosso caso hoje, e respeito quem recebe, porque, cara, num geral, os caras precisam daquilo ali. Ô Lucas, a grosso modo também, dos 32 que estão participando, que dá para classificar em termos de, mais ou menos, tá? Quantos você acha que investem bastante, quantos estão investindo médio e quantos não investem? Eu acho que em torno de, né, na Série A desse ano, em torno de uns 30%, 40% deve estar investindo. Tá. Creio eu, assim, pensando aí por alto, tem... E, assim, tem times que investem até mais que nós. Entendi. Né? Que tem times aí na cidade que, cara, os caras estão se estruturando. Por exemplo, o que não é escondido de ninguém. Por exemplo, o Botafogo, Sônia, né? Os caras trouxeram um treinador, entendeu? Um treinador com curso de CBF, com certificação. A base dos caras é toda de jogador que é profissional ou ex-profissional. A Série A, né? Os campeonatos do nosso segundo semestre, eles se fortalecem muito porque tem muito gente cara... que nem joga o primeiro para ficar pensando nesse. Exato. Tem times que não fazem primeiro semestre, que vão se estruturando financeiramente para jogar a Série A, né? Ou para jogar a Copa Rio Preto. Então, assim... E no segundo semestre tem muito jogador na nossa região que tá parado. Porque tem muito cara que vive de time pequeno, dos campeonatos que é o primeiro semestre. Então... É por isso que o nível daqui está sendo cada dia mais forte, entendeu? Eu citei o Sônia porque, assim, teve esse lance que foi divulgado, desse treinador deles. Quem é o treinador? Esqueci o nome do cara, acho que é Roberto, não me recordo o nome, até o Fernandes lá, o Neto, que foi quem divulgou. E eles têm, a base deles é só de jogadores em atividade ou em ex-jogadores, mas que, assim, o cara parou esse ano, parou ano passado. Entendi. Então, assim, eles são um exemplo para mim que é muito forte de investimento também, entendeu? Se vai chegar ou não, é difícil. O ano passado eles foram campeões, eles são os atuais campeões. Na Copa Norte-Sul já não chegou. Por quê? É muito nivelado o campeonato. É muito difícil o campeonato daqui. E muitos decididos nos detalhes dos pênaltis. Se a gente fizer uma estatística de quantas decisões, ou semifinal, quartas de final, que vão para os pênaltis, se a gente pegar de cada 10, eu acho que 7 vão para os pênaltis. É muito grande. Nossa semifinal da Norte-Sul foi definida nos pênaltis contra o Maquininha. E já não é a primeira que a gente define nos pênaltis com ele. Com eles, aí qual que é o segredo, assim? Você de cara escolher um goleiro que é muito bom em pênalti? Cara, nosso goleiro... Pensando assim, eu digo na montagem quando do vai time. montar um elenco, nosso goleiro é pegador de pênalti hoje, o Denzer. Na verdade, na Norte-Sul, a gente pegou o Botafogo em casa, né? Que foi já logo o primeiro mata-mata. Né? Cara, o nível do jogo tava lá em cima, a régua lá em cima. Os caras no Sônia trouxeram um centroavante, estava jogando 15 de Piracicaba, se eu não me engano. A hora que o cara chegou, eu falei, caramba, mano, de onde tiraram esse cara? O cara grande, forte. Eu falei, cara, de onde tiraram o cara? Ô, Lucas, porque é legal a gente comentar, você citou lá atrás, 2001, eu comecei na imprensa em 2002, então existia um outro processo, que eu até comentei aqui, mas não custa a gente relembrar também nesse episódio, que lá o jogador, ele assinava pelo clube, e ele também não podia ser profissional, tinha que ter aquela questão da reversão. E ele ficava vinculado pelo menos 1 ano àquela equipe. Sim. Aí, com o passar do tempo, a liga daqui de Rio Preto ela foi extinta, né, devido aos problemas que a gente já também falou. Sim. E, atualmente, o atleta ele pode atuar por vários clubes durante o mesmo ano. O vínculo dele, digamos assim, é no período que assina aquela carteirinha para aquele campeonato só. É assim, só para você explicar melhor. Na verdade, hoje nem tem mais carteirinha, né? Hoje é feita uma relação de jogadores
e o cara joga apresentando o RG porque ele dele. só leva o RG lá. Ele joga apresentando o RG Entendi. dele, e aí eu acho que o Paulo deve ter algum cruzamento de dados para saber se o cara se é já o não está mesmo. assinado com outro lugar, né? Enfim. Mas hoje, basicamente, é dessa forma, né? E acabou o campeonato, o cara tá livre. Acabou o pra ir pra onde campeonato, o ele cara tá livre para ir para onde ele quer, entendeu? Então, assim, pensando nos clubes menores, eu acho que seria legal também você ter esse lance de, cara, você não pode assinar um profissional, entendeu? Porque é desigual. Aí o desequilíbrio é... É desigual, entendeu? Mas também pensando pro lado de um campeonato mais forte, então, assim, os caras pensam na ideia dos caras, cara, deixa o negócio, quem pode mais chora menos, entendeu? Se perde um pouco da ideia de várzea, se perde. Para quem é mais saudosista, a ideia da várzea é aquilo, cara, os caras do meu bairro vão representar o meu time, entendeu? Hoje é muito difícil manter essa ideia, entendeu? Hoje se mantém essa ideia mais os novos times que estão surgindo muito na cidade. É o próprio União Santa Maria, lá um exemplo, União né? Santa Que surpreendeu Maria, bem. cara, tem o Simplicidade, tem Jambolão, tem N times que estão surgindo com essa ideia, entendeu, cara? É os moleques aqui, igual os caras falam da nossa quebrada, que vão representar a nossa quebrada, entendeu? Só que aí vai chegando num ponto que vai se afunilando, que aí fica difícil para os caras também brigar, porque se torna desigual, entendeu? É por isso que hoje se tem muita raiva de um cara, por exemplo, que, assim, raiva até de um cara igual o Garçom, que ele já chegou, cara, e ele não esconde de ninguém. Sim, entendeu? ele também participou aqui do podcast, ele contou a história Ele não toda. esconde de ninguém, cara. Eu gasto, eu quero chegar, eu quero ser o melhor. Entendeu? Ele nunca fez falsa modéstia. Não, ele, cara, eu quero chegar. Assim, a gente Entendeu? voltando no tempo, como lá atrás foi o Batata, Batata. como o pessoal também brincava também, tinha o Betão. O Betão gasta até hoje, né? Falam então, no Cruzeiro, né? O Betão, pessoal do Mistura, né? que parou também, Isso, o Claudemir, Botafogo, né? que gastou O próprio muito Brunão lá por atrás. muito tempo. Então assim, foi Entendeu? trocando, digamos assim, as mãos e os times. Só que o poderio de investimento sempre teve alguém que aparecia e falou, opa, cara. agora é minha vez de gastar. Porque assim, você pensa o seguinte, né, Djalma? Penso eu. Um cara de um time que é da amizade, porque, cara, um cara que é um time da amizade é difícil, cara. O cara vive ali, sei lá, de 5 refrigerantes por jogo e meia dúzia de cerveja. Eu levo o uniforme para lavar a semana, amanhã é você. A gente não tem uma bola, vamos fazer um rateio, vamos comprar uma bola. É disso que se vive um time de amizade. Sim. Hoje. Entendeu? Aí o cara vai lá, o cara tá naquela luta. Tá. Aí veio o cara e fala, ó, eu aposto 10 mil com quem for, eu aposto 20, meu time gasta... Cara, o cara olha para aquele cara como não só um rival, um inimigo. Porra, né? Tipo, o que esse cara tá falando aí? Olha o meu sofrimento, o cara tem dinheiro para... É daí que surge essa rivalidade um pouco maior com esses caras. Uhum. Só que, cara, é aquilo. Tá aí. Tem que... Se o cara hoje tem uma condição de manter um time nesse padrão, paciência, entendeu? Vai de cada um tentar se organizar. Hoje a gente tem um cara dentro do União que... com exceção do Wellington, né? Que hoje nossa parceria com o Wellington é meio a meio em relação ao que é gasto. Ah, entendi. Então o Wellington ele entra com 50% que é gasto por jogo e a gente entra com 50%, basicamente, né? Mas a gente não tem ninguém que assim, ó, sei lá, ó, eu não tenho um Betão da vida do meu lado, por exemplo, entendeu? E é por isso que a gente tenta se estruturar. Foi o que eu falei, cara. A gente não tem ninguém assim que hoje pode virar e vou rasgar dinheiro do União aqui. Porque a gente tem que aproveitar o que a gente tem, que é pessoas. Então vamos aproveitar desses caras, vamos aproveitar do bom momento que o time está vivendo, entendeu? Para a gente começar a estruturar, para ser sólido financeiramente, para conseguir manter um time que chega, entendeu? Ô Lucas, e como montar esse time? A gente falou do goleiro agora há pouco, mas digamos, poxa, a gente tem lá, igual você falou, X para gastar, tem gente que vai gastar muito mais, outros vão gastar menos. Sim. E de que forma, de repente, olhar, porque olhar talento, fala, poxa, a gente não tá só ligado aqui em Série A, depende da Série B, tem algum moleque bom, e muito. Vamos observar também para ver, para convidar, enfim. Como que é feito até esse trabalho de olheiro hoje, e para montar o elenco? Hoje a gestão em si do União ela é toda do Wellington, falando dentro de campo. Ah, tá. A gente pouco interfere nisso. Ele, principalmente comigo, ele me pede para mim, para o Zé Teado, que é um outro cara que também tá na nossa frente, também, o Zé, parceiraço. Eu lembro do Penacho também. Penacho hoje ele tá mais arquibancada. Ah, hoje... entendi. E o Éder também. O Éder também tá conosco. Então, assim, o Éder ele pede algumas opiniões, só que ele tem os caras dele de confiança, entendeu?
até em relação a esquema. Eu e ele, às vezes, diverge muito de ideias no seguinte sentido. Ele, cara, eu falo, você joga de uma forma, eu vejo futebol de outra forma. São formas diferentes de ver futebol. Eu vejo de uma forma, eu gosto de jogar com 3 atacantes, eu gosto de jogar com um meia, com 2 volantes. Você gosta de jogar de uma forma diferente, é com 3 volantes, é um time um pouco mais cadenciado. Então a gente, às vezes... Mas toda a gestão em si de campo é dele. Às vezes, cara, tem um cara que ele não tem tanto contato que eu tenho. Ele, o Lucas, e o fulano, será que não vem? Vou no fulano, não, já tô acertado lá, ou não, tem interesse em vir. Não, então beleza, tal. Aí ponho ele em contato, eles que se acertam lá, entendeu? Entendi. Mas basicamente a gestão de jogadores, de grupo, é dele, assim. E isso ele faz muito bem. Ele tem os jogadores dele, ele tem uma base muito forte. E aí depois ele vai trazendo os pontuais. Né? A gente até brincou, né? Finalizou a Norte-Sul, a gente falou, cara, você precisa do fulano, do ciclano, do Beltrano, que era 3 peças pontuais, um zagueiro, um meia e um atacante. Ele, foi lá e trouxe os 3. Ele falou, beleza, agora vamos forte. Então vamos, entendeu? Mas basicamente é dele. Ô Lucas, uma outra questão. Digamos que você falou... vai convidar determinado jogador, o jogador está meio em dúvida, eu recebi proposta do A, agora vocês também me convidam. Hoje, qual que é o grande diferencial para o jogador, de repente, optar pela União de Gonzaga e não por um outro time que, de repente, ele também recebeu o convite e ficou naquela de esperar uns dias para analisar, digamos assim? Hoje, na União, tem um lance da estrutura, né? Hoje, a estrutura em si da União, o cara, ele sabe que ele vai ali, o que foi combinado com ele vai ser cumprido, entendeu? O Wellington, nesse sentido, ele é muito correto com as coisas dele. Combinou? Vai cumprir, entendeu? Então, uma outra parada que a gente não faz, a gente não entra em leilão. Ah, sim. Porque também tem os que são os malandros. Também, né? Cara, o cara joga com você, o fulano lá vai me pagar 350. Não, então beleza, então tchau. Não vamos seguir, entendeu? E o Wellington, esses dias, assim, que tava finalizando o elenco, ele me encaminhava os áudios, ouve isso. Aí o cara, então, Wellington, cara, o cara me prometeu 500 por jogo, mais 100 por gol. Mano, obrigado, vai com Deus. Wellington, não, entendeu? Então, por quê? Para também se valorizar o grupo que se tem. Porque também não adianta você trazer um monte de caras no grupo que acabou de ser campeão, entendeu? Não tem porquê. É só realmente os pontuais agora. Entendi. Nas dificuldades que se teve aí durante o... Vai trazer um centroavante, porque o nosso estourou a coxa, por exemplo, que era o Melo. Vai trazer um zagueiro, porque o que vinha tinha um pouco mais de dificuldade porque ele vinha de fora, ele tinha os compromissos dele na cidade dele. Então, vamos trazer um zagueiro de nível para o lugar. Vamos trazer mais um meia que só tinham só 2 meias na posição. Vamos trazer mais um. Então, só foi pontual para também valorizar quem estava ali. Porque, os caras fizeram um puta campeonato. A nossa chave foi complicadíssima. A gente pegou Botafogo, a gente pegou Vera Cruz, a gente pegou Maquininha, pegou Tamo Junto e pegou União Santa Maria na final. Né? O Tamo Junto antes do Maquininha, mas foi toda essa sequência, cara. Então, assim, por que não vai valorizar esses caras? Entendeu? Então... Agora, você como palmeirense também, eu vou fazer uma pergunta. Depende se você não quiser falar o nome do jogador, mas se você tiver conhecimento, pelo menos para a gente ter uma ideia de números. Quem hoje é o Dudu da Várzea? Porque o Dudu é, digamos, um dos salários mais altos do Brasil todo, né? Não só do Palmeiras. Na Várzea, que você tem mais ou menos, que você falou aí, 500, mas 100 por jogo, eu já fui analisando, eu falei, caramba, o cara pode ganhar. Cara, eu não sei se, é igual eu tô te falando, é os boatos que rolam. Eu não sei, mas tem cara que eu fiquei sabendo dentro do Botafogo, vai ganhar R$500 por jogo. Essa conversa que se veio do Anderson, se não me engano, que veio no Sônia nesse último campeonato, parece que foi 1.500 pau no jogo. Nossa! Por isso que eu falo que os caras, eles estão... O garçom, até onde eu sei, vai se gastar muito por jogo, entendeu? Mas, assim, a média hoje dentro do União é de R$150 por jogo, 150, 200. Né? Mais o combustível para quem vem de fora. É essa a média do União, entendeu? O Hélio até brincou comigo esses dias, cara... Nosso orçamento é até barato em cima do time que a gente tem. Né? Porque hoje ele tem essa base sólida com os caras que ele tem. Né?
Mas tem algum outro aí que estão fazendo uma loucura. Mas a média em si na Várzea é essa, 150, 100, 200, né? Para os times que hoje gastam, né? Entendi. Mas tem alguns aí que estão inflacionando o mercado. Uma outra coisa que eu acompanho muito na Várzea, você mais do que ninguém também vai poder lembrar, que determinados técnicos, eles têm um grupo de jogadores que o acompanham. Vou falar do próprio Wellington, que o Wellington já passou por vários clubes. Eu lembro do Wellington antigamente, quando o Irineu era o presidente, RCA. Era do RCA. RCA. Depois foi na Portuguesa da Sul também, ele ficou um tempo. Ele saiu da RCA, veio no União, né? Ficou até com o Irineu, um período. No primeiro ano o Irineu nos acompanhou, no primeiro e no segundo, se eu não me engano. E aí o Hélio saiu de lá, depois ele foi para a Portuguesa. Isso. Vixe, ele rodou bastante. Foi pro mesclado e rodou bastante. O Bocalão, a mesma coisa, que eu lembro do Bocalão em Sem Segredo, em outras equipes, Tangará, aí agora tá no Texas. O Bocalão, inclusive, fez um campeonato conosco, também em 2015. Ah, verdade. No ano que o Hélio saiu, foi ele quem assumiu. Né? Então, a gente fez o convite. Tô dando exemplo dos dois, mas tem vários outros que determinados jogadores já os acompanham. Eu sei que você falasse também a respeito disso, já que, no caso, o União de Gonzaga tem o Wellington à frente. Sim. E eu sei que ele sempre trabalhou com alguns jogadores por um período longínquo. Cara, como que é essa relação? Hoje tem. O Mineirinho também é um cara que sempre traz é verdade, caras, o Mineirinho, que vai lá para Minas. Né? O Mineirinho traz. Tem o Canidia, né? Não sei com quem o Canidia tá agora. Mas tem vários. O Batata, o próprio Batata, né? Que é o filho do Mineiro. Tem vários caras que têm essa base, né? Foi um ponto que a gente falou, que foi o seguinte, cara, a gente não pode depender mais de A, de B ou de C. O União ele tem que ser forte, indiferente de quem esteja na frente. Então, porque tem essa movimentação. Por onde os caras vão, eles levam a base deles, os caras de confiança deles. É por isso que, às vezes, você vê, primeiro semestre, o time do União Santa Maria... No segundo semestre, os mesmos caras que estavam aqui porque o Mineirinho saiu daqui e foi para cá. E às vezes vem, por exemplo, o Nelsinho. Né, isso também. O Nelsinho, no diretoria, ele tem aqueles caras que sempre foram os caras de confiança dele, desde lá do mesclado, maquininha, depois no mistura, né? Os caras têm esses 6, 7, 10 caras que são de confiança e que eles vão levando para onde vão, né? O quanto você acha isso importante, esse tipo de trabalho? Cara, Pro clube em que tem esses caras, é bacana, né? Desde que se faça um acordo bacana também com esses caras, porque essa é a minha maior preocupação, porque eu vivi isso daí. Hoje você tem que ser muito bem conversado. Cara, por quanto tempo você vai ficar aqui? Vamos acertar, sabe? Vamos, é o ano todo. Eles já vêm para se juntar a outros que já estavam antes, né? É o ano todo? Não. É um campeonato. Porque o clube se vê, cara, totalmente... O cara saiu aqui, o clube se vê totalmente... É porque aí não sai uma peça, depende de sair 10 de uma vez. Não, sai 10 de uma vez. E você pensa o seguinte, o período ali entre o final da Norte e Sul para o começo da Várzea, 2 meses. Dificilmente você monta um time à altura aí em 2 meses. Tem isso também. Então, assim... Eu acho muito legal esse lance dos treinadores terem os caras dele. Só que o clube também tem que se resguardar de uma seguinte forma. Cara, já vamos... tentar fazer... Foi até uma ideia que a gente teve com o Wellington, assim que foi definida a diretoria. Cara, foi definido, a gente quer trabalhar dessa forma, a gente quer fazer assim, assim, assim. No que a gente pode contar contigo? Ele, cara, enquanto vocês estiverem estruturados, eu estou com vocês. Bom... Então tá. Então a gente tem mais esse meio ano e mais o ano que vem? Isso, então tá bom. Então nos dá também essa tranquilidade de, vamos trabalhar pro lado de fora e pro lado de dentro ele vai ter um time à altura e ele vai estar tocando ali da melhor maneira possível. Então, desde que seja bem conversado, é bom para ambos os lados, penso eu. Uma outra pergunta agora, Lucas. A gente viu então que Rio Preto ficou pequeno, porque, como você falou, são 112 times e para buscar jogador só na cidade é impossível, principalmente para se manter um nível elevado. E a gente está notando que cada vez as pessoas estão indo buscar jogadores em cidades mais distantes. Como que é feito também esse trabalho? Se tem alguém, de repente, que indica, ou você vê naquela cidade e fala, poxa, vamos ver lá como é que é o campeonato daquele local, como é que é, para a gente tentar descobrir alguém. Porque a gente está notando isso. Vem gente de Minas, como você falou, teve um campeonato que um jogador vinha de Santa Bárbara do Oeste, aí outro de Piracicaba, tem gente que vem de Bauru, Araçatuba. O ano passado, na diretoria, se não me engano, tinha um menino que era de São Paulo, centroavante deles, que jogou contra nós, entendeu? Cara, os caras saem garimpando, né? Foi até, para mim, eu acho que um dos maiores exemplos que se teve nos últimos tempos foi o time do Veracruz,
que basicamente vinha o time inteiro de Itapajipe, né? Se não me engano. Verdade. Vinha inteiro dentro do micro-ônibus. Era cigano, cambista, né? Porra, os caras marcaram época aqui. Foram bi ou tricampeão amador, né? De forma seguida. Cara, então assim, eu acho que para mim esse é o maior exemplo. Os caras começam a garimpar, né? E tem muito esse lance também, trouxe um fulano, esse cara, ó, tem mais 3 moleque, é diferente. Aí ele já traz mais os 3, aí já vem outro, traz mais os 3. Às vezes eu tô conversando com ele, ele, tem um fulano. Cara, mas de onde você descobriu? Não, tem meus contatos, cara. Os caras saem garimpando. Onde era muito vitrine, né? Era a Brasilândia. Né? Sim. Então, muito time de Rio Preto que ia jogar Brasilândia, eu que ia lá acompanhar a Brasilândia. Também para ver, né, jogadores de lá. E eu acho que aí onde foi começando a abrir, né? Foi abrindo esses campos e aí foi onde começou a vir já mais pessoal de Minas, né? O pessoal mais lá do fundão lá. Veio muito cara também ali daquela região de Jales, né? Palmeira do Oeste, vem. Então, o pessoal vem vindo para cá. Por exemplo, os caras do Sônia lá, né? Até onde eu fiquei sabendo que vinham, os caras vêm um dia antes. Paga até hotel, né? Paga hotel, né? Que vem um dia antes, porque é uma viagem relativamente longa. Eu lembro que uma vez, talvez você vai se recordar disso também, já falou do Sônia, eu lembrei do Bruno, que sempre também proporcionou muita estrutura. Ele concentrou o time um dia antes, mesmo sendo os jogadores daqui. Eu não me lembro com quem era a final, se era com a Vila Toninho, porque naquela época Botafogo e Vila Toninho era uma rivalidade extrema. Ademarzinho, Roberto Cavalo de um lado, aí o pessoal com o Zé Branco e o Bruno de outro. Eles se concentraram no sábado à noite no hotel, para não ter perigo da pessoa do cara voar. Tão fora de hora. Não, então, sempre se buscou, né, esse lance mais profissional para os caras, né? Então, os caras trazem, velho. E Catanduva vem muito cara. Verdade. Vem muito cara. União, essa relação com caras de fora começou com o Mirassol, em 2001. Né? O Flávio, ele trabalhava em Mirassol, né? E aí o Campeonato Moveleiro em Mirassol era muito forte na década de 2000. Hoje ainda é, mas naquela época era muito forte. Né? Campeonato de minicampo, Moveleiro, que era no antigo estádio do Mirassol. Sim. Né? E aí o Flávio, na época, se não me engano, ele foi lá ele trabalhava na Fafá, não me recordo a empresa que ele trabalhava lá. União fez um primeiro jogo no Campeonato 2001, tomou uma tamancada. E os caras eram reticentes, porque se tinha essa ideia no União em 2001, nessa época, cara, União é os caras daqui. Do bairro. Né? Em cima do time que era a base do Racha do Sábado. União de 2001 foi formado em cima dessa base. Então os caras, não, a gente não precisa de ninguém de fora, não. Perdeu a primeira. Aí os caras, dá para trazer os caras? Dá. Aí trouxe, era tudo cara acima da média. Chegou, foi campeão. Aí em 2002 foi pro Amador. Em 2001, eu lembro que antigamente era Varziano e Amador. A gente foi pro Amador. Aí praticamente o time inteiro do Amador era de Mirassol, já se inverteu os papéis. Que era todos esses caras que era a base do Campeonato Moveleiro de lá. Entendi. Né? E aí foi onde começou essa relação da União de Rio Preto e Mirassol. Que aí, na década de 2000, por conta desse lance do Flávio trabalhar por lá, sempre se teve muito cara de Mirassol na União. Mirassol, Neves, né? E aí foi onde foi expandindo isso daí. Então a gente sempre brincou, cara, para o União ser campeão tem que ter alguém de Mirassol, né? Então foi onde começou essa relação. Mas tem cara que busca muito longe, né? Ô Lucas, agora eu vou falar uma curiosidade minha. Na verdade, essa depois eu vou querer falar até com o jogador em si. Como você falou, mudou muito essa relação. Antes, é só a pessoa do bairro, é por amizade, a cobrança era diferente. Hoje, depende, então, o time investindo, o time pagando, a cobrança em cima desse jogador, ela também passa a ser de uma outra forma. Sim. Só que a gente conhece muitos jogadores que eles não atuam apenas em um time, eles jogam em vários, digamos que no final de semana deles, eles jogam até em 3 períodos, em 3 campeonatos diferentes. Como que fica também essa questão de contato, de relação, de cobrança, se o cara, você já estava contando com ele no domingo de manhã, ele vai jogar um campeonato sábado à tarde, ele se machuca, digamos assim, e não pode atuar para você no domingo cedo. Como que funciona essa relação? Isso hoje é muito normal, né?
Vira e mexe, antes do jogo do domingo, cadê o fulano? Cara, machucou ontem. A gente até brinca que tem alguns, né, que são jogador de várzea profissional, no seguinte sentido, porque o cara vive disso. Sim. Durante a semana é um campeonato... Tem uns que deixam de jogar no profissional porque falam, pô, eu vou jogar em um time dependendo me paga, aqui eu jogando eu vou ganhar mais. Eu vou ganhar mais, entendeu? Aí você pega um cara que às vezes, durante a semana ele tem um campeonato salão, ele tem um campeonato society, no final de semana ele dá para fazer um campeonato no sábado à tarde, domingo cedo ele vem para Rio Preto, domingo à tarde ele vai para um campeonato na região. Então, assim, o cara, ele se prepara para isso e começa a se trabalhar nisso. E você né? tocou num ponto aí que, se ele jogar no salão, no society, no campo, depende, são 3 pisos diferentes. 3 pisos diferentes. Tem E é isso por isso que também. o cara estoura. Muitas vezes é por isso que o cara estoura. Às vezes o cara não está fazendo toda a preparação adequada. E mesmo se fizer, é igual você falou, são 3 pisos diferentes. Tem joelho, tem coxa, tem corpo que às vezes não É diferente aguenta. de ter lá o treinamento diário num clube, ter um Exato. preparador físico puxando. Entendeu? Então, assim, isso é muito corriqueiro. E o fulano? Não, o cara machucou jogando ontem à tarde e não conseguiu vir. Machucou durante a semana e não conseguiu Então, vir. e dentro desse acordo com vocês, como que funciona? Cara, até onde eu sei, não é proibido nada, assim, né? O acordo que eu falo de vocês, pelo jeito, é no geral com outros times, né? Não, porque é difícil também você proibir Querer o cara. exclusividade. né? Entendeu? É muito complicado isso daí. Amanhã é decisão, esse fim de semana você não joga nada, você vai ficar aí E guardadinho. nesse sentido, às vezes, você conta também com o bom senso do cara. Porra, amanhã tem um jogo, não vai lá. Mas às vezes também o cara, ele tem uma final no domingo conosco. Entendi. E também, às vezes, é o seguinte, às vezes a gente também quer cobrar de um cara o mesmo amor, a mesma paixão que a gente tem. Exato. Entendeu? O cara, às vezes, ele tá ali pelo compromisso que ele fez conosco. Uhum. Tem muito cara que se envolve, que aprende a gostar junto conosco? Tem. Só que tem muito cara que é o compromisso. Então, assim, o mesmo compromisso que ele fez conosco domingo, ele também fez no sábado. Com outro, Entendeu? Então, é difícil para você também podar isso daí do cara. Não tem como. É diferente de um clube profissional, por exemplo, onde você faz um contrato e que se você vê o cara praticando alguma atividade que não seja ali dentro do seu clube, você pode romper um contrato com o cara. Ali é muito mais um acordo verbal, é muito mais de boca. Você conta com uma compreensão do cara de, cara, por favor, não vai. Entendeu? Não joga, amanhã o jogo é importante. Não sai pra balada, Cara, esse lance de balada pra mim, você quer ver, eu ficava doido. Eu sei que em 2 bares eles não vão aparecer. Não, nem pode. A Caixa União de Gosta, o Bar da Várzea, esses dois, eles vão ficar escondidos. Nem aparece. Cara, no domingo cedo era terrível. Eu já abri o celular e ia olhar o status. Eu vi o status do cara 2 horas antes. Falei, e quando o jogo é às 8 é uma esse cara missão, não vai aparecer, cara. Esquece, entendeu? O cara não aparece. Não consegue. Ou aparece lá nas condições. E o detalhe, né, Lucas, a gente vê muito isso no profissional, que aí eles, depende dos jogadores, eles vão se conhecendo, aqueles que, de repente, já não faziam parte do mesmo grupo, mas passam a ser, e quando vários já saem juntos, né? Aí, além de um, de repente, você vê, mas os 5 estavam juntos lá até tal hora. Aí arrebenta teu time, entendeu? É meio time que você perde ali, cara. Entendeu? E é terrível. É por isso que eu gosto muito desse grupo atual que você está trabalhando dentro da União. Assim, num geral, são caras que já estão um pouco com a idade, já um pouquinho assim, já não são mais molecada, né? Que molecada já viu. Os moleques não pensam muito antes de tomar qualquer ação. E são os caras mais comprometidos, já uns caras que estão já casados, já têm família. Então, a gente teve muito pouco problema com isso durante o campeonato. Entendi. Mas você pega um grupo aí com caras mais novos ou com caras solteiros, cara, tem que ficar em cima. Em clube profissional, os caras não conseguem segurar. É verdade. Vira e mexe organizada, tá lá em porta de boate, em porta de bar, acelerando os caras, entendeu? Imagina ele conosco. É complicado. Então, você tem que ir tentando e fazendo os caras entender o que é tudo aquilo ali. Né? Eu bati muito numa tecla com os caras durante o campeonato, que é, cara, jogar aqui é diferente. Vocês vão sentir isso daí. Cara, tem jogador que jogou no União, que foi campeão em 2013, que a gente até brinca, que até hoje bebe cerveja de graça no Gonzaga. Olha. Ele chegou ali, os caras, vem cá, entendeu? Porque tem essa sensação de gratidão ali, porque, igual eu te falei, União é aquilo que a gente falou no começo, né? É um time que tem o bairro em si, tem né? o bairro Que tem o time, entendeu? E então, cara, os caras... Então, a gente bateu muito nessa tecla durante o campeonato. Assim, tanto é que, quando acabou a primeira fase desse campeonato, como a gente tinha a melhor campanha,
que o Sônia, que foi o time que a gente pegou, né? Primeiro mata-mata, a gente tinha direito de escolha do campo. Ah, tá. A gente poderia, por exemplo, ter pego o campo 2. E eu e mais um pessoal falou, cara, Gonzaga. Ah, mas lá é pequeno. Gonzaga. A gente quer no Gonzaga, vamos pro Gonzaga. Entendeu? E, cara, virou aquele caldeirãozinho, entendeu? Aquela pressão, aquele negócio, torcida inteira nossa, entendeu? O rojão, é tudo as faixas esticadas, é bandeira. Na hora que foi pros pênaltis, foi a torcida inteira atrás do gol, sabe? Naquela pressão, e vamos. Ganhamos o jogo. E eu percebi uma virada de chave ali muito grande. Muito isso, Entendeu? Os caras, opa, realmente aqui é diferente, entendeu? Vocês que administram, cuidam no campo? Hoje o campo, assim, que dá é o suporte? prefeitura, né? A gente fica muito no pé do caseiro que lá tem Pra manter hoje, ele né? sempre, né? Principalmente agora que tá esse seco tempo, pra caramba. Então a gente fica em cima. Alguma outra melhoria que a gente sabe que, se depender da prefeitura, vai ser muito mais moroso. A gente tenta tá fazendo. Ah, cara, quebrou a haste do gol. Vamos lá, vamos pedir pro pessoal vir arrumar. Vamos dar uns pequenos reparos. Essa parte a gente tenta tá fazendo, né? Porque o maior beneficiado disso daí somos nós, né? Então, não adianta ser só esperar do poder público da prefeitura, porque a gente sabe também como que funciona lá, o quanto de campos que os caras têm para cuidar. Então, é meio que a duas mãos ali a manutenção, né? Entendi. Agora, eu vou fazer uma outra pergunta para você, Lucas, que essa vai mais no lado, digamos, médico, né? Porque eu sei que o pessoal lá do Grêmio OHB, acho que eles forneciam um convênio, alguma coisa assim. Vocês têm algum tipo também, digamos, de um respaldo caso o atleta se machuque com vocês? Como funciona isso? Se acompanhamento pós? Essa é uma curiosidade que eu nunca fiz com ninguém. Sim. Mas como a gente tá batendo bola aqui para falar de muitos assuntos, eu me lembrei disso. Hoje, assim, o Wellington, e isso eu aprendi com ele na primeira passagem, e aconteceu alguns casos comigo, né? De caras que se machucam ali. E hoje, assim, toda essa estrutura a gente tenta não desamparar o cara. Ah, legal. Porque a gente também tem que pensar o seguinte: o cara, ele é jogador ali para nós. Na segunda-feira o cara é um trabalhador. Se ele não tiver o convênio médico, é uma coisa, né? A Igual empresa é uma coisa. Mas muito caso o cara não tem. A gente teve um caso há 2 anos atrás, se eu não me engano, um menino que foi jogar para nós, ele chegou para jogar o segundo tempo, né? E que eu ainda liguei e falei, cara, vamos tal, vem aí que a gente tá contadinho aqui. Ele chegou, a primeira bola que ele dominou, que ele foi tocar, ele estourou o joelho. Nossa. Estourou o joelho dele. Cara, aí na época fez um rateio entre os times que ele jogava, né? A gente fez uma vaquinha ali, pagou, se não me engano, a ressonância, e o Jean, né, do Bela Flor, não sei se você conhece ele. Eu conheço o time, o Jean, isso. assim, O Jean, esse menino jogava lá com o Jean, né? O Jean, ele tinha um bom contato com o Bruno, e o Bruno conseguiu, parece que, intermediar a cirurgia dele. Entendi. Entendeu? Mas é tudo assim, é tudo na boa vontade. A gente já ouviu relatos de times que viram as costas para os caras, a gente tenta não fazer isso. Entendi. Porque é aquilo. Além, o jogador sai, entra o cara que é o trabalhador, entra o pai de família. Até porque a gente nota muito na várzea, no futebol amador, muitas ações sociais dos clubes, né? Então, de repente, você faz uma ação social para tanta coisa, aí tem um momento como esse que o teu time está participando e o jogador está defendendo as tuas cores, vai acontecer o inverso com ele? Cara, várias vezes que eu me deparei com esse tipo de problema, cara, é do bolso mesmo, velho. Vai lá, precisa se medicar, tô aqui, eu preciso fazer um exame, vamos lá, vamos fazer. Porque você não pode desamparar esse cara. Você não pode, porque você fez um compromisso com esse cara. Nisso, entendeu? Lucas, que eu tô notando, você falou, o Jean, o Bruno, nisso a várzea é unida, nesse ponto? Nesse sentido, é. Nesse sentido, eu vejo essa união assim. Esse caso desse menino, para mim, foi bem bacana, que assim, houve-se essa união, porque era um moleque muito gente boa, assim, e é muito bom jogador, e que vários times, assim, que ele tinha um contato, assim, próximo, cara, vamos nos unir, vamos ajudar ele. Cada um ajudando dentro da tua limitação, né? Dentro do que cabia no seu bolso, mas foi ajudado, ele fez todo o tratamento, e ele tá até voltando agora a jogar, mas eu acho que nisso aí ele ficou quase 1 ano parado, ou até mais, entendeu? É um risco que se corre, né? É um risco. Então, assim, também é um ponto legal para um cara avaliar antes dele ir por um time, exato. entendeu? Cara, esse cara vai me resguardar se eu precisar, entendeu? Esse cara vai me ajudar se eu precisar. E se eu machucar, como que vai ser?
entendeu? Porque às vezes não é só o dinheiro do jogo que o cara tem que ver, entendeu? Ele tem que também ver esse outro lado. Era o melhor dos cenários. Pô, vamos... Se todo clube pudesse dar uma assistência médica para um cara. Não consegue. Porque eu sei que o pessoal do Teco, né, do Grêmio HB, o Teco eu sei que uma época ele ajudava. Já tem o intercâmbio lá, não sei como é que tá hoje, Hoje né? eu não sei eu também tô falando de um tempinho atrás aí. Eu já ouvi bastante nesse sentido, mas hoje o máximo que a gente puder ajudar esse cara que estiver conosco e se lesionar conosco, a gente vai tentar estar fazendo por ele. Agora, pegar um outro gancho aqui, como é que foi a ideia de criar o bar? A gente falou do sócio-torcedor. E o bar da Várzea, como é que foi? Cara, o bar... Que espaço era lá antes também? Sempre foi boteco ali, né? Sempre foi, só que era menor dimensão, Só que era né? assim, a gente até brinca, era umas birosquinhas, né? Tanto é que, assim, no segundo dia de obras lá do bar, né? Quando a gente pegou... Ficou grande, né? Ficou assim, ele dobrou o tamanho, né? E quando a gente pegou lá no segundo dia de obra, a gente foi destelhar, né? Os pedreiros foram começar a destelhar. A parede inteira, a lateral, veio nos pedreiros, cara. Quase que a gente teve... porque é que a gente tá colocando. Se o Gonzaga nos bairros mais antigos, muitas das construções lá também tem lá foi feito, né? Você tem ideia? A gente não falou no começo de quantos anos mais ou menos tem lá o bairro? O bairro, cara... O Titã até me falou da ligação, mas assim... O bairro ele foi feito através, né, da... O Titã até me falou uma curiosidade que eu não sabia. O Gonzaga era para ter sido uma Schmidt também. Ah, é por isso que eu até fiz o paralelo. Cara, ele aí, até eu que não tem sabia. Tem igrejinha no centro. Né? E assim, ele falou que na década de 80 o Gonzaga ele era citado no mapa do estado de São Paulo. Era Mirassol, era G Campos, que era a estação, e Rio Preto. Entendi. Aí depois Rio Preto veio e meio que abraçou o bairro, né? Meio que... Mas num ponto o Gonzaga já foi um vilarejo, né? É por isso que eu falei que tem a igreja no centro, tem o campo do lado. Entendeu? E aí foi até uma curiosidade que eu não sabia. Hoje o Gonzaga é realmente um dos mais antigos da cidade, né? E o bar em si, o prédio ele foi feito no barro e tijolo, né? Não foi no cimento. Era muito antigo lá, cara. Várias paredes a gente teve que reforçar do bar. Sei. Teve paredes que a gente teve que fazer uma sobreposta a outra para dar sustentação. Então, assim, era um prédio muito antigo, mas sempre se foi bar ali. E ali, cara, assim, era até... A ideia foi de quem? Sua? Era minha e do Flávio. Assim, e aquilo ali era um sonho meu de moleque. De verdade, assim, eu sempre descia pro campo e ficava olhando aquele bar. Falava, cara, esse bar um dia vai ser meu. Você morava mais ou menos em que área lá? Eu moro na avenida, no mesmo quarteirão do bar. Ah, entendi. No mesmo. Então, eu fui criado dentro daquele campo, né? Então, era todo dia ali no bar. Já tava lá, descia, tava no bar. E aí, cara, era um sonho de moleque. Aí, um pouco antes da gente pegar, tava com um amigo meu, ele tinha até me oferecido, vamos trabalhar junto aqui e tal. Aí, acabou não dando certo na época. Aí uma outra mulher assumiu, aí ela... Porque sempre foi muito rotativo ali, porque nunca teve um grande público. Ali sempre foi... mais pessoas do bairro, né? Cara, e quem pegava ficava 6 meses, saía. Ficava 1 ano, saía. Aí quando ela saiu, falei, cara, acho que é a hora. Falei, vamos, Flávio. Vocês já tinham quantos anos de Lacancha? O Flávio, a gente abriu dia 1º de maio de 22 ali, 4 anos. Ah, então já 4 anos, Mas nesses 4 anos, 2 ficaram parados por causa da verdade, pandemia, né? Então, vamos falar assim. Foram... E aí eu falei, cara, vamos. Aí o Flávio, vamos ver quanto que fica, né? E aí só assim, só em números, né? A gente falou, cara, chamamos um pedreiro lá, um maluco. O cara falou, aqui vocês vão gastar uns 40 mil, né? 50 mil. Aí eu tinha um dinheirinho guardado, o Flávio também tinha um dinheiro dele, a gente foi numa cervejaria, aí a cervejaria falou, eu entro com X. Aí o Flávio, mano, eles com X, a gente tal, vamos fazer. O esquema da cervejaria é o quê? Que eles colocam a marca dela? Aí eles colocam a marca dela, né? Eles fazem toda a publicidade dentro do bar, né? E com, não só em fachada, mas mesa, cadeira, cervejeiras e tudo mais, né? Toda a estrutura em si de bar. Mas a temática e a ideia do nome, tudo, já tinha na cabeça? Cara, ou vocês foram... a nossa ideia inicial era chamar Bar do União, né? Porque sempre teve, vira e mexe, alguém vinha lá e pintava como sendo do União um bar ali. Ah, entendi. Aí nossa ideia era que fosse isso. E aí um dia na nossa conversa, cara, eu falou, mano, União acho que vai ficar nichado, né? Vai acabar ficando só pro bairro. Vamos começar a partir com o nome do União, Bar da Várzea.
né? E não vamos contar só a história do União, vamos contar a história da várzea no geral. Ah, legal. Aí falei, pô, vamos, né? E fomos atrás do Galo. Galo, o que você tem de foto? Ixi, muitas aí. O Galo já participou cara, aqui. Né? A hora que eu entrei lá na casa do Galo, que ele abriu aquele computador dele, a gente pirou. A gente ficou um dia inteiro lá, um dia separando fotos, cara. A gente pirou, assim. Assim, eu não conheço pessoalmente lá o espaço. Cara, mas quando ele veio aqui, o que ele trouxe pra mostrar, você fica perdido. Não, a gente pirou, Djalma. Eu falei, cara, esse cara, ele tem que ser melhor valorizado dentro da nossa cidade. Sim, ainda eu brinquei com ele, falei, tem que ter um museu. Tem, museu cara. do cara. Eu tinha até proposto pra ele, que a gente teve um problema. Eu tinha proposto pra ele pra gente fazer uma exposição dele no aniversário nosso de 1 ano. Ah, sei. Né? Aí a gente acabou tendo um problema com o local onde a gente iria fazer a festa, acabou não rolando. Mas eu pirei na ideia, cara. Eu falei, cara, olha isso, olha as coisas que esse cara tem, não só do futebol, né? Do esporte no geral na cidade. A gente pirou. E aí foi onde a gente começou. Um ponto muito bacana pra mim naquele bar é a sensação de pertencimento que os caras têm. Entendeu? Então, assim, já aconteceu N casos. O cara vai lá, o cara leva a família dele pra ver ele lá, entendeu? O cara, filho, ó o pai aqui, ó o pai já jogou, sabe? Porque lá, assim, eu vi no comecinho, mas tem os quadros espalhados, Sim. fotos, tem as camisas também. Tem muito quadro, muita foto, tem as camisas no teto. Ah, legal. Entendeu? Então o cara vai lá, pô, hoje mesmo um amigo meu mandou, mano, tô separando minha camiseta aqui pra te levar aí. Amanhã eu te entrego aí, pode ser. Tá. Os caras querem, cara, ver a camisa deles ali, quer ver o quadrinho deles lá. Ah, bacana. Então tem essa sensação de pertencimento, né? Que é muito legal, cara. Assim, o cara se vê ali. Teve 2 pontos pra mim, assim, que foram muito marcantes. Um primeiro foi um cara, o ano passado, né? Os caras fizeram um joguinho lá de aniversário do União e tal. Aí o cara chegou em mim e falou assim, eu seria um cara que passaria batido pela minha vida. Isso pra mim foi muito forte, que ele falou. Por quê? Eu nunca fiz nada de relevante na minha vida. Eu trabalho e jogava bola de final de semana. Sei. Falei, agora não, agora eu posso vir aqui e falar, olha eu aqui nessa parede. Pô, já fui campeão aqui, sabe? E uma outra parada que foi muito forte pra mim foi uma menina, né? Que o pai dela já era falecido e ela sabia que o pai dela jogava futebol quando era vivo, né? E ela na fila, ela olhou, o pai dela tinha sido campeão na União em 87. Nossa. E, cara, aquilo lá pra ela foi um choque, né? Aí ela viu a primeira e começou a abrir, né? Essa. E ela fala que é lá onde ela se liga ao pai. Olha, né? que bacana. É um lugar onde ela se conecta ao pai. Então, porra, cara, assim... A ideia e o projeto tá do jeito que vocês imaginavam ou até tá superando aquilo que vocês pensaram lá atrás? Hoje a gente tem um problema bom de público. Hoje, assim, a gente tem até tido alguns problemas em relação à prefeitura, né, parte de fiscalização, por conta de público. Porque o bairro é pequeno, né, é um bairro velho, em que as pessoas, a gente também dá a razão, né? Entendi. Se incomodam também com barulho, com muitos carros. É isso que eu ia falar, até para estacionar. Para estacionar, a gente fez várias campanhas já dentro do bar, para que os caras procurem estacionar nas avenidas, né? A gente está vendo um espaço para alugar lá como estacionamento. Entendi. Para também não atrapalhar a vida de ninguém. Porque o bar tomou uma proporção gigantesca, cara, assim... Ele funciona todos os dias? A gente só não abre de terça. A gente faz um samba lá toda segunda. Entendi. Cara, segunda-feira é dia de casa cheia para nós. Toda segunda-feira é casa cheia. Dia para te convidar aqui na gravação. Fomos na folga. Veio certinho. Então, assim... Se tornou uma loucura. A semana retrasada, o pessoal da TVT nos entrou em contato. Cara, o Jodar, dentro do Bom Dia São Paulo, faz um quadro sobre time de várzea. E chegou até os caras que existe um bar em Rio Preto que conta a história da várzea. Muito bom. Então, vamos falar com esses caras, vamos mostrar esse espaço. Então, olha a proporção que tá indo, olha onde a gente tá chegando. E lá também a galera vai para assistir os jogos? Vai. Cara, a Copa do Mundo ano passado para nós foi uma loucura sem igual, assim, que eu acho que no giro aí, no primeiro jogo, deu umas 1.000 pessoas. Nossa. A gente não deu conta. Eu lembro até que vocês fizeram uma postagem lá, a respeito justamente disso aí, Sim. as pessoas tomar cuidado, o pessoal que tava indo, de repente, fazer necessidade fora do lugar. Exato, eu até li isso aí. E foi uma loucura, assim, a Copa basicamente foi uma loucura que
foi uma experiência que me mostrou o potencial que a gente tem, mas também que me deixou muito cara. É porque se a gente levar em consideração, né, Lucas, a gente está falando aí de 112 times, 2.800 atletas, mais pessoas envolvidas. Querendo ou não, muitas dessas pessoas vão, pelo menos, ter ouvido falar, ou o amigo já foi, ou conhece, vai querer ir lá ver também. Então, a rotatividade passa a ser grande. Sim, a né? rotatividade de pessoas é muito grande. A gente teve um caso lá, uma vez, uma pessoa se identificou como sendo da Secretaria da Cultura, que eles foram lá nos visitar para aí tentar nos encaixar como um ponto turístico também da cidade. Ah, que legal. Porque não deixa de ser, né? Beleza, a gente é um comércio, mas pô, olha tanta história que é contada ali dentro. Ah, falar nisso, não te cortando, o Flávio faz parte lá agora, né? Agora o Flávio é do Conselho da Cultura. Eu também faço parte, Tá. aí eu vi ele lá, ele representando os bares e restaurantes. Exato. Então ele já foi meio que uma espécie de um... Isso daí foi até antes desse convite dele. Ah, entendi. E eu acho que agora com a gente ganha até mais força, né? Assim, não só nós, né? Mas para que... Porque é uma parada que a gente fala, cara. Às vezes bar, principalmente numa cidade igual a nossa, que é uma cidade um pouco mais conservadora, vamos falar assim. Sim. Você vê quantos bares já não existem mais. Não existem mais. Bares que também foram pontos, como você está dizendo. Exato, entendeu? Hoje você não vê um bar de 100 anos de existência, por exemplo. Porque é uma parada que a gente está batendo muito em cima, está brigando muito. Porque para que o bar tem que ser considerado algo cultural também. Porque o bar ele traz cultura, ele traz entretenimento. Né? Ele não só vende cerveja, ele não é só aquele lugar que se cria aquela ideia de um lugar prostituído, de um lugar... Né? Não, cara, pô, bar é um lugar de família, bar é um lugar de você ir lá com seu filho também, entendeu? Bar é um lugar de você ir lá e contar uma história, e ver uma história. É legal, entendeu? E é o que a gente tentou contar. Ninguém abre ninguém abre de forma filantrópica. Eu não tô ali, eu tenho que levar o sustento para dentro da minha casa. Só que, pô, a gente não tá ali só para isso, entendeu? Que a nossa ideia, através do bar, Djalma, é melhorar enquanto comunidade. Entendi. É ser visível enquanto comunidade, entendeu? E tá começando a acontecer, entendeu? A gente tá buscando umas parcerias legais que, cara, creio que sem o bar a gente não conseguiria para a comunidade, entendeu? A gente tá se estruturando, que vem esse lance sócio-torcedor. Porque o sócio-torcedor, é até uma parada que eu acabei nem comentando, ele não ajuda só o time, tá? Ah, tá. A ideia é, todo o valor que a gente arrecadar durante o ano, seja sócio-torcedor, seja com patrocínio, seja com o que for, tudo que entrar, esse valor ele vai ser rateado para todos os braços que a gente tem dentro do União hoje, que é o lado social, o lado da escolinha de futebol, as nossas aulas de judô, né? E as demais atividades que a gente quebra dentro da comunidade. Então, sei lá, esse mês não tem jogo, por exemplo, não é recesso de campeonato, mas a gente vai fazer o Dia das Crianças, por exemplo. Isso que eu ia até te perguntar, coisas assim. Exato. Cara, União, ele vai ajudar com uma parte, entendeu? Natal, pô, tem dinheiro em caixa, a gente vai pegar para também contribuir, entendeu? A gente está fazendo uma associação lá, né? Vai chamar até Associação União Gonzaga. Sei. Né? Que eu acho que tem muito a ver o nome. Tudo a ver, né? Que é união para o bairro, digamos assim. E eu estou encabeçando isso junto com uma outra menina, né? Que é ela quem vai assumir como presidente e tudo mais, para que a gente também se estruture enquanto clube, enquanto associação, para que tudo seja uma coisa só e uma coisa forte, entendeu? Porque se a gente não for nós por nós... Verdade. Entendeu? Porque vamos pensar, politicamente o Gonzaga, dificilmente ele vai conseguir eleger alguém. Ele não consegue eleger, seja um vereador, porque é um bairro pequeno. Tem em torno de quantos habitantes lá? Cara, eu acho que em torno de 400, 600, 500 habitantes. É pequeno, é um bairro pequeno, entendeu? Não é muito populoso, e é periférico, é muito afastado. Agora que a cidade está começando a encostar no Gonzaga, né? Então, assim, a gente tem que se estruturar por nós, entendeu? A gente tem que fazer algo pelos nossos. Né? A gente teve a oportunidade agora de conseguir colocar os moleques, mesmo que em uma categoria e no minicampo, mas a gente conseguiu colocar os moleques no primeiro campeonato da vida deles, no campeonato da AME. A gente colocou uma categoria no Sub-14. E por aí vai. E a gente vai tentar melhorar cada dia mais enquanto comunidade.
Você colocou agora há pouco um detalhe muito importante, pô, o bar também não é só para a pessoa ir lá tomar cerveja, também tem o lado cultural. E vocês têm lá os estilos musicais, só samba, só pagode, tem outros estilos, como que No funciona? União hoje se tornou um bar de samba, né? Ele é até uma proposta que a gente pensou, que é futebol e samba. Ah, né? tá, já para criar aquela temática mesmo. É futebol e samba. Então, se você for lá na quarta ou na segunda, né? De quarta, todo dia você vai curtir um bom samba. Entendi. Entendeu? A gente procurou trabalhar nessa linha, né? E também foi um outro ponto que deu muito certo. Que é igual eu te falei, tem dias lá que a gente... Cara, não é... Tem dia que eu viro e falo, cara, tomara que não venha mais ninguém, tá ótimo do jeito que tá, senão vai perder o controle. Porque deu um boom, se tornou uma loucura boa aquilo lá, entendeu? E já no La Cancha são ritmos variados, né? É isso que eu ia te perguntar. A questão do La Cancha, que como você falou, já iniciou um tempo antes, além da temática, a decoração tem algumas coisas parecidas, só que as vertentes são outras, né? O que vocês procuraram? Copiar de um ou fazer totalmente diferente do A outro? ideia em si do Flávio com o La Cancha foi futebol e cultura latina, né? Ah, tá. Por isso que Então, até o nome já... É misturar essas duas. Porque muita coisa no Brasil é muito americanizada, né? Vamos Verdade, pensar. até os nomes, né, de muita coisa, né? Tudo. Então, pô, cara, nós somos um povo latino, né? Porque a gente não fala em espanhol, a gente tem meio que esse distanciamento dos demais países, né? Enquanto pertencimento, né? Então, foi a ideia do Flávio. Cara, a gente vai contar o futebol, mas também vai contar sobre a cultura latina. Ah, legal. Foi No La onde... Cancha eu já fui assistir um jogo do Brasil, mas já faz um tempinho. Foi onde hoje ele faz tipo um sábado latino, Ah, que que bacana. foi uma ideia pioneira na cidade. Talvez não só na cidade, no interior do estado no geral. Sei. Entendeu? E lá, cada dia, ele trabalha com ritmo musical. Então, quarta-feira trabalha mais no MPB, quinta-feira ele trabalha com reggae, sexta-feira é um dia black, né? Sábado é latino, domingo ele faz um samba. Entendi. Então, e os assim, públicos se cruzam? Depende muito. de quem frequenta um bar, tá no outro? Muito. Porque assim... Ou tem gente que no mesmo dia frequenta os dois? Os dois. Por que acontece? União, a proposta é mais diurna. Ah, sim. O La Cancha é noturno. Até que você colocou, por ser no bairro, já tem a pessoa que depende de determinado horário, já quer descanso. Exato. Então, assim, no União, como a gente encerra... No sábado, por exemplo, a gente encerra às 10 da noite. Ah, sei. Os caras saem dali, vão pro La Cancha. Vira e mexe, cara. Às vezes... Vocês têm alguma espécie de passaporte, desconto, alguma coisa? Quem tá em um tá no outro? O que a gente tem é o seguinte, o cara chega lá, às vezes, com o meu copo lá, o Flávio devolve. Tá, entendi. É o que Aí tem. uma Porque... ficha de um no outro. Não. A gente hoje não tem isso daí, não. É mais esse lance. O cara sai bêbado lá com o meu copinho americano. Domingo mesmo, cara. O Flávio me ligou, cara, tô sem água pra trabalhar aqui, me ajuda e tal. Eu falei, tô indo levar. Cheguei junto com uma meia dúzia que tava no bar. Tudo com meus copos americanos. Eu falei, pode devolver tudo. Falei, que bom que vocês vieram pra entregar aqui, né? Não, então tem muito esse lance, cara. Sei. É bem legal essa mistura que tem, cara. Muito cliente da Cancha se tornou cliente da Várzea e vice-versa. Muito cliente da Várzea se tornou da Cancha. Então, eu acho que foi algo bom para ambos, assim, sabe? Para União, né? A Várzea, ela teve essa bagagem da Cancha enquanto abertura, né? E aí, nesse processo, a União, ele teve, né? O Bar da Várzea, ele criou sua vida própria, que hoje ele anda com as próprias pernas, né? Mas com esse aporte do La Cancha. E para o La Cancha também foi bom, que foi uma segunda unidade, né? Assim, vamos pensar, é um segundo ponto dentro da cidade, né? Com uma temática similar, entendeu? Então, cara, eu acho que foi algo que foi bom para ambos os lugares. Teve o lance dos clientes, mas, cara, nunca se perdeu o faturamento no La Cancha por conta, perdeu A, B ou C, não. Então, assim, acho que foi uma parceria boa para ambos, né? Legal. Bom, Lucas, agora eu tô chegando aqui no momento do programa, ó, que eu pedi tua foto pra gente poder colocar você também aqui no álbum. Que bacana. Junto com outros nomes aqui do nosso esporte em geral, né? Você vê Que pessoas legal, de diversas modalidades. Já passaram, você falou do Galo, olha o Galo aqui. O Felipe Modesto já esteve lá também. Isso, o Paulinho Pereira. Enfim, aqui alguns técnicos, ó, o Lopinho tá aí também, o pessoal de outras modalidades. Isso, o Betão. Betão foi treinador de vários lá do União. É, né?
O Alex Santos, foi o meu Alex. treinador quando era moleque. O Pilão. O Pilão é lenda também. Ah, o Pilão tinha que estar, né? O Zé Branco, que a gente citou agora há Zé pouco. Branco. Isso, o Márcio Ribeiro. Que bacana. O Ageu. Isso, o Bocalão, o Oscar. Aqui Que bacana. O Garçom. O Garçom. E hoje você vai abrir uma nova página aqui, ó, que é o número 45, vou te ajudar aqui. Você viu quanta história bacana a gente contou, né? Não só de futebol, mas do lado social também. E o que representa para você também aí ser uma das personalidades do nosso esporte. Cara, a gente, falando por mim e pela União no geral, a gente fica muito feliz, né? Opa, deixa eu só colar um pouquinho melhor aqui, Djalma. Não, pode ficar tranquilo. Peraí. Foi colecionador de muita figurinha por aí? Eu fui, mas pelo jeito perdi a prática. Viu? Não, mas fica tranquilo. Colocou bem. Depois nós... da gente poder contar um pouco da história do União, né, cara? Assim, Djalma, Isso aqui são suas. Obrigado. Para nós é muito gratificante, né? Porque é gratificante você poder continuar contando essa história desse clube, né? Que é um clube tão tradicional dentro da nossa cidade. E você tendo esse espaço, né, para a gente poder falar um pouco mais sobre VAR, sobre o nosso esporte na cidade, é realmente gratificante demais para nós. Porque eu achei muito bacana, né, pra gente voltar a falar, para finalizar aqui do projeto aí do sócio torcedor. Quem quiser participar, como que funciona, quem procura, cara, adesão. Sim, pode nos procurar, né, tanto nas páginas de ambos os bares, quanto na minha pessoal. A gente teve aí já procura de pessoas que são de outros clubes, que já entraram em contato. E aí, como funciona isso daí e tal? Posso também participar? Então, assim, foi uma ideia que realmente tem tudo para dar muito certo. A gente crê que vai dar muito certo. A gente espera que seja algo duradouro aí e que fortaleça a união, igual eu te falei, enquanto comunidade, cada dia mais, né? Ideias assim sempre são válidas. Eu agradeço muito você ter desprendido um tempinho aqui para vir conversar com a gente. Quanta história, quanta coisa bacana nós falamos. Sucesso para você, pro Flávio, para toda a comunidade do Gonzaga, as pessoas que nós falamos aqui, Penacho, Titano, Zé o Éder, Teado, o Zé Teado, por aí vai. Todo mundo que gosta bastante de futebol. E o campeonato começando, então a gente vai estar perto aí novamente aí durante várias semanas até o final do ano. Grande abraço, sucesso para vocês. Djalma, muito obrigado em nome do União aí, vocês do Podcola, pelo espaço aí, que a gente possa fazer um grande campeonato, se Deus quiser. Tá certo, grande abraço aí para todos vocês. Também deixo aqui os agradecimentos especiais ao NIRP, Centro Universitário de Rio Preto. Estamos aqui nos estúdios da Unidade 3. O NIRP que tem conceito 5, hein? Conceito máximo junto ao MEC. Um abraço para o Thiago Serafim, nosso cinegrafista, para o William Castro, nosso designer, que produziu esse álbum, que tem feito sucesso aqui no Pode Colar. Os nossos convidados têm gostado bastante. Hoje foi o dia do Lucas. Também aqui o Ronaldo Atilano, que faz parte da Rádio NIRP, o Cristiano Abraão, nosso editor de imagens, e a Vanusa Carvalho, nossa social media. Além de poder você se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, Pode Colar Podcast, vá lá, se inscreva, compartilhe, dê like, enfim, acompanhe o nosso trabalho, conheça os nossos entrevistados, as personalidades do nosso esporte que tem passado aqui no Pode Colar, onde histórias de sonhos se tornam realidade. Além do nosso Instagram, Pode Colar, para você também poder nos seguir e acompanhar os cortes, as publicações, bem como as mídias digitais, em Deezer, Spotify e o Amazon Music. O Pode Colar volta semana que vem com um novo episódio, uma nova história para você. Até lá!